Você acha que pode realmente confiar em todas as evidências que são apresentadas por evolucionistas como evidências a favor do modelo evolucionista? Você já ouviu falar de alguma fraude por parte do evolucionismo? E quanto àqueles desenhos de livros didáticos ou até mesmo filmes em computação gráfica que dizem reproduzir exatamente a aparência tanto de dinossauros como de homens chamados pelo evolucionismo de pré-históricos? Será que a ciência já evoluiu tanto a ponto de conseguir apenas a partir de ossos reproduzir toda a estrutura muscular de pele, pelos, nariz, orelhas desses animais encontrados? Se você realmente gostaria de saber a resposta para todas estas e outras grandes perguntas, é só esperar um pouquinho mais, aí em sua poltrona. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Hoje, do Jardim do Éden ou do Jardim Zoológico? Nas últimas férias, minha esposa e eu fomos com os nossos 3 filhos para uma viagem ao Nordeste. Num dos dias, por volta da hora do almoço, nós fomos a um restaurante e lá nós conhecemos a Maria. Maria trabalhava de garçonete no restaurante. Uma pessoa muito amável, sorridente. Naquele dia, antes de nós sairmos do hotel, havíamos orado juntos, pedindo a Deus que pusesse em contato conosco alguma pessoa que estivesse orando a Deus pedindo soluções para a sua vida ou uma prova da existência de Deus. Com essa oração, nós todos saímos pensando quem seria a tal pessoa. Cada um que conversava conosco poderia ser a tal pessoa. Assim, quando eu estava conversando com Maria, os meninos ficaram prestando bastante atenção para ver se era ela de quem nós havíamos falado na oração. Depois de algum tempo, numa das vindas de Maria até a nossa mesa, eu perguntei se ela era religiosa e ela me disse que não e continuou dizendo: na verdade, eu tenho uma religião, mas tenho até vergonha de dizer porque eu não vou à igreja nunca. Então eu perguntei: mas Maria, você não sente falta da igreja? Não sente falta de Deus, de estar mais próxima dele? E ela me respondeu: olha, eu sinto falta, mas eu não consigo muito acreditar em Deus. Será que Ele existe mesmo? Como é que eu vou acreditar na Bíblia se a televisão mostra que a ciência prova que a Bíblia está errada? A ciência prova que não foi Deus o Criador. Igual a Maria, tem muita gente. Gente que sente falta de Deus, e esta religiosidade inerente ao ser humano é mais uma prova de que Deus existe. Pois como sentiríamos falta de algo que nunca existiu? Mas voltando ao assunto, existe muita gente que sente falta de Deus, mas pensa que o que a televisão diz sobre evolucionismo é prova científica e que está provado que não foi Deus quem criou o mundo. Em primeiro lugar, é necessário ressaltar uma grande verdade: evolucionismo não é ciência. Para dizer a verdade, é errado até mesmo chamar o evolucionismo de teoria comprovada. Nos meios científicos, ele nem mesmo pode ser considerado teoria. Em segundo lugar, você sabia que um bom número dos grandes cientistas eram e são cristãos? Vou citar apenas alguns dos mais conhecidos: Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Blaise Pascal, Isaac Newton, Pasteur, Wernher von Braun e, como eu disse, há muitos outros. Veja só o que Einstein dizia, a frase é dele: a ciência sem religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Cada vez mais e mais cientistas, ao estudar o macro-universo e o micro-universo, a biologia, a perfeição do olho, da anatomia de um pássaro, acabam se convencendo de que estruturas tão fantásticas não poderiam ser produto do acaso. Repare, por exemplo,
como os grupos vivos terrestres são muito diferentes uns dos outros. Vimos que os evolucionistas afirmam que os pássaros evoluíram dos répteis. Mas analise os fatos comigo e veja como seria impossível um pássaro evoluir de um réptil. Os répteis têm sangue frio, enquanto os pássaros têm sangue quente. Os corpos dos pássaros são cobertos de penas, e penas são estruturas muito complexas, enquanto que os corpos dos répteis são cobertos por escamas. Os pássaros têm um sistema pulmonar diferente de qualquer outro animal terrestre. Como também explicar as características aerodinâmicas das asas dos pássaros? Você acha que o evolucionismo explica? Logicamente que não. É impossível que asas tenham se desenvolvido gradualmente com o passar do tempo, porque uma asa não completamente desenvolvida não seria uma vantagem, mas uma desvantagem fatal, ou seja, esses animais estariam mortos. Os evolucionistas também afirmam que alguns répteis se transformaram em mamíferos. Porém, esses dois grupos são muito diferentes entre si. Répteis põem ovos, enquanto que os mamíferos dão à luz aos seus filhotes. Os répteis possuem escamas, enquanto que os mamíferos têm pele. E de onde veio o mecanismo de lactação dos mamíferos? Isto o evolucionismo também nunca pôde explicar. Como a realidade se tornou muito difícil para explicar o evolucionismo, os evolucionistas focaram seus canhões para outro lado. Para eles, a solução foi dizer que o homem evoluiu de espécies parecidas com macacos. Vou explicar melhor. Você já sabe que não existem fósseis de animais que foram meio réptil, meio peixe, e nem de animais que foram meio réptil, meio mamíferos. Então, já que não há fósseis assim entre os animais, os evolucionistas começaram a reunir ossadas de diferentes tipos de macacos e intercalar entre as ossadas humanas que eles achavam. Sendo que até hoje já viveram 6.500 diferentes espécies de símios e que a maioria já é extinta, os crânios desses símios extintos se tornaram uma grande fonte para a imaginação fértil dos evolucionistas. Assim, pegam crânios de símios extintos, misturam com crânios de raças humanas extintas, colocam em disposição do menor para o maior e formam o cenário da dita evolução. Aí fazem da mesma maneira como fizeram com o selacanto. Começam a imaginar e desenhar as diferentes fases da evolução na qual acreditam. Em 1934, um paleontologista chamado Raymond Dart encontrou pela primeira vez uma espécie extinta de símio ou macaco, chamada Australopithecus. A partir daí, os evolucionistas começaram a dizer que essa espécie de macaco é parecida com o homem. Só que os evolucionistas se deparam com problemas enormes quando cientistas comparam esqueletos de Australopithecus a de chimpanzés, pois é inegável que não existe qualquer diferença importante entre eles. Ou seja, ele era todinho chimpanzé. E agora? Bem, diante disto, os evolucionistas levantaram então a hipótese de que o Australopiteco caminhava ereto, ou seja, em seus dois pés, diferentemente dos outros símios. Contudo, quando dois anatomistas mundialmente renomados, Lord Solly Zuckerman e o professor Charles Oxnard, examinaram o Australopithecus, negaram totalmente esta afirmação, provando que era anatomicamente impossível que com aquela ossada animal em questão tivesse condições de andar ereto. A verdade é clara. O Australopithecus, tido como ancestral do homem pelos evolucionistas, é apenas uma espécie extinta de símios, de macaco. Existe também uma outra maneira de deturpação da verdade.